esse é o primeiro episódio, a primeira realização, na verdade, do projeto Morcegos em Casa. Essa é uma iniciativa, então, da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, e nossa intenção é levar informação à comunidade, levar informações sobre os morcegos à comunidade. Então, vamos aproveitar esse momento que estamos em quarentena, estamos em isolamento social, muitas famílias estão em casa, a criançada em casa, hiperativa, e é uma oportunidade boa de discutir assuntos relacionados aos morcegos, que são animais cercados por mitos, lendas, uma série de histórias que instigam a curiosidade, e agora nós temos a oportunidade de conversar com uma série de pesquisadores do Brasil sobre esse tema. Então, o primeiro não podia ser diferente, vamos falar da relação do coronavírus com os morcegos, e para isso nós temos a participação hoje do presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, o professor doutor Henrico Bernard, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Henrico, muito obrigado por se disponibilizar a colaborar com esse projeto, vai ser muito legal, vamos interagir com bastante gente. Henrico, a palavra é sua. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer e explicar que essa ideia toda, ela foi exatamente do Henrique também, né? Algumas pessoas não sabem, mas o Henrique é o coordenador da parte de educação ambiental da SBEC. Então, alguns dias atrás, ele propôs essa ideia da gente dar início a uma série de lives, convidando pesquisadores, convidando pessoas que trabalham com morcegos no Brasil, para a gente falar, aproveitar esse momento que as pessoas estão mais em quarentena, estão mais confinadas, estão mais restritas em casa, para a gente divulgar e difundir informações mais confiáveis sobre os morcegos, né? Infelizmente, a gente está numa situação que os morcegos foram envolvidos, né, em algo sem precedentes na história, né, uma crise dessa dimensão, e todo mundo apontando os dedos para o morcego, dizendo que os morcegos são os culpados. E não é bem assim, né? A gente precisa entender como que esse vírus se desenvolveu e como ele foi descoberto, para então a gente entender qual que é o papel do morcego nessa transmissão, em toda essa epidemia, né? Então, o que se sabe agora, as informações mais atualizadas que a gente tem, é que provavelmente esse vírus tenha se originado de um parente próximo de outro vírus que foi detectado por uma família, na verdade um conjunto muito restrito de espécies de morcegos, de uma família chamada Hippocyderidae, na China. Então, não é que seja o Covid-19 que teve origem nos morcegos, mas provavelmente um vírus, um coronavírus, isso é uma outra coisa que é importante explicar, existem dezenas de coronavírus, então um coronavírus teve origem no morcego, provavelmente esse vírus sofreu uma mutação, passou para um outro hospedeiro intermediário, o que se acredita hoje é que tenha sido um pangolim, né? E então, esse pangolim, ou um conjunto de animais, é levado para um mercado de venda de animais selvagens na China, e de lá ele então passa a contaminar humanos, né? Então tudo indica que até o momento não houve uma transmissão direta de morcegos para humanos. Os morcegos, eles eram os reservatórios originais de um vírus próximo desse, o que a pesquisa aponta que havia 97% de similaridade entre o Covid-19 e um outro vírus já conhecido para esses morcegos, para uma espécie de morcego da família Hippocyderidae, né? Então, uma das coisas legais da ciência é que ela tem um caráter dinâmico, né? Então, a gente está ainda aprendendo o que está acontecendo, elucidando, tentando entender melhor o que está acontecendo, né? Então, à medida que esse conhecimento vai avançando, ele pode ser mudado, pode ser corrigido, novas informações estão chegando a todos os momentos, isso pode mudar um pouco. Mas, nesse momento, a informação mais atualizada que a gente tem é isso.
é que não é um vírus que teve origem direta nos morcegos, mas provavelmente ele sofreu uma mutação, passou por um hospedeiro intermediário, muito provavelmente um pangolim, e aí então ele se dissemina na população humana. Só quero lembrar o pessoal, boa noite a todos. Esse vídeo depois e os outros ficarão disponíveis tanto no Facebook da SBEC quanto no YouTube, no canal da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros no YouTube. Então É, aproveitem para difundir essas informações que hoje nós vamos debater aqui. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, caso vocês tenham alguma pergunta, a gente vai discutir um pouquinho agora aqui, tá? Então fiquem à vontade para participar, para fazer perguntas. Nossa intenção é essa, tá bom? E só convide a para família, completar todo mundo. também, a gente vai na página da SBEC, nós vamos criar um hot link, onde vão ter links, artigos sobre o coronavírus, né? Eu já gostaria de chamar a atenção de quem está aqui nos assistindo, que muito recentemente saiu um excelente artigo sobre morcegos e vírus na revista Ciência Hoje. Ele está disponível online e é um artigo excelente, excepcional, escrito numa linguagem totalmente popular, todo mundo pode e deve ler e difundir esse artigo também, porque ele foi escrito por pessoas que trabalham com morcegos, foi escrito por pessoas que têm familiaridade com o assunto, e ele é muito didático, muito esclarecedor. Nós vamos também disponibilizar o link, mas quem já quiser adiantar, dá uma olhada na página da Ciência Hoje. Esse artigo vale a pena ser lido e vale a pena você mandar para todo mundo que estiver interessado nesse assunto, todo mundo que quiser mais informações sobre isso, dá uma olhadinha lá que está bem legal, está bem claro, bem didático e muito, muito, muito esclarecedor sobre qual o papel dos morcegos como reservatórios de vírus, tá? Legal. Ô, Henrico, e conta um pouco para a gente o que as pessoas têm visto, né? Mas o que tem acontecido pelo mundo aí com essa história toda, né? Porque as pessoas ouvem falar de morcego e Covid e já entram em pânico, né? Aí já não querem mais. Todo o trabalho que a gente constrói, educativo, destacando a importância que esses animais têm em um contexto ambiental, vai para o chão, né? Vai para o buraco a partir do momento que surge. Mas o que tem acontecido? Então, infelizmente, e de uma maneira assim muito triste mesmo, morcegos sempre gozaram de má reputação, né? Isso por questões históricas, por questões culturais, por questões de ignorância, de desconhecimento sobre quem são os morcegos. Sempre tinha uma propaganda ruim, sempre tinha uma imagem ruim sobre o morcego. E essa agora, essa epidemia do Covid-19, ela também tem causado problemas para os morcegos, né? No começo desse ano, quando a questão do Covid-19 começou a ser mais difundida, eu estava conversando com a Adriana Huckett, que trabalha na Vigilância Sanitária em São Paulo, e ela já tinha alertado que logo quando começaram as notícias, o número de solicitações para poder ter retirada de morcegos de casa ou de proximidade já tinha quadruplicado, né? Então a gente percebe que a população ela está preocupada, achando que vai ser contaminada, que isso é um problema grave. Então a primeira coisa que a gente precisa explicar é que esse Covid-19 ele não ocorria naturalmente aqui no Brasil. Ele foi trazido para o Brasil, né? E ele não era um vírus natural aqui, então havia o risco de quando esse vírus chegasse aqui no Brasil, ele se difundisse, mas a gente não corria o risco antes desse vírus, porque ele não circulava aqui no país, né? Os morcegos daqui não tinham registro de ter nenhum tipo de vírus como esse, tão infectante desse jeito, ou que causasse uma infecção, uma crise pulmonar aguda tão forte como essa, né? Então, a gente tem observado que as pessoas estão meio que querendo um culpado e estão apontando o dedo para os morcegos, né? E isso é errado. Na verdade, para a gente ser bastante sincero, não é porque a gente trabalha com morcego, mas o morcego não tem culpa nessa história. A verdade pura e simples é que o culpado nessa história é o nosso comportamento em relação à vida selvagem.
É a maneira como nós viemos interagindo com essa vida selvagem que tem causado problemas. Se você pegar o histórico das últimas epidemias que a gente teve, no mundo inteiro, 75% dessas epidemias são chamadas zoonóticas, que tiveram origem em animais silvestres. Mas aí você pode falar, nossa, então os animais silvestres são um perigo grande. Não é isso. É o nosso comportamento para com os animais silvestres tem nos colocado cada vez mais em situação de exposição e em situação de risco. Quando a gente desmata, quando a gente reduz a área de vida, os hábitats desses animais, quando a gente captura esses animais e traz para mercados, quando a gente confina esses animais em locais insalubres, quando a gente coloca esses animais em situação de muita proximidade com a população humana, a gente aumenta a possibilidade, a chance de que haja uma transmissão. Né? Então, nesse momento, apontar e querer exterminar morcegos é péssimo. É uma péssima ideia que a gente faça isso. Porque, na verdade, morcegos fazem muito mais bem do que mal para a gente. Né? É muito importante a gente esclarecer o importante papel que eles têm exatamente no controle de vetores. Né? Morcegos, eles se alimentam de centenas de espécies de insetos que são considerados ou pragas agrícolas ou vetores de doenças para nós humanos e também para rebanhos de interesse comercial. Então, quando a gente mata morcego, nós estamos reduzindo um dos serviços de ecossistema que eles prestam para a gente gratuitamente, que é exatamente a supressão de vetores. Né? Então, exterminar morcego hoje, vandalizar abrigos, diminuir as áreas onde esses animais estão vivendo, é exatamente o oposto que a gente deveria estar fazendo nesse momento. O Henrico é muito importante. Afinal de contas, é isso que ainda está postulado, né? Essa visão utilitarista de que a natureza está aqui para nos servir. E é isso que acontece. A gente invade, a gente derruba, a gente destrói e os problemas surgem. Né? Eles vão surgir. Eles têm surgido sempre. E aí a situação pode fugir de controle, como está acontecendo agora. Henrique, apareceu uma pergunta muito interessante aqui. Eu só não vi o nome de quem perguntou, mas ele perguntou assim, então quer dizer que hoje nenhum morcego tem Covid-19? Não, eles não têm o Covid-19. Eles têm um vírus da família do corona, mas não é o Covid-19. É um outro vírus que possivelmente pode ser um parente próximo do Covid-19. Né? Inclusive, uma questão que é muito importante é que, nesse momento, existe um risco de contaminação de morcegos pelo Covid-19, mas transmitido por humanos. Então, seria o caminho contrário. Nós estaríamos infectando populações de morcegos. Olha que interessante isso é. Né? Então, esse é um assunto também que a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque da mesma forma como nós, no momento, estamos sendo infectados por patógenos que vêm de espécies silvestres, o caminho contrário também pode ocorrer. Nós podemos infectar espécies animais com vírus que foram por nós infectados. Né? Então, essa pergunta foi muito oportuna de ter aparecido e espero ter respondido. Essa pergunta quem fez foi a Thaís. A Thaís, ela é do nosso grupo e agora voltou para São Paulo, terminou o doutorado recente, mas olha só, o pessoal da Morcegando Cast, eu não sei o nome da pessoa, que só apareceu aí o nome lateral, ele coloca exatamente isso, que em BH as chamadas para retirada de morcego aumentou bastante, né? A Adriana já tinha me relatado isso, inclusive a Adriana vai estar com a gente. Nas próximas edições a gente vai passar para vocês a programação. A Adriana vai falar de morcego e saúde pública também, né? Eu acho que quem trabalha com morcego em área urbana tem vivenciado um aumento no número de chamadas. Aqui em Maringá também eu recebo ligação direta, as pessoas com medo, passa um morcego voando, a pessoa já está desesperada e com receio de contrair alguma doença, mas agora é Covid. Entendeu? Ô Henrique, tem uma outra pergunta aqui super legal. Ó. Então o Edson Bill está perguntando, então devemos parar de capturar morcegos? Nesse momento, sim.
Inclusive, todas as atividades de campo, por exemplo, em unidades de conservação nesse momento, estão suspensas e devem ficar assim. Uma das coisas que a gente está se preparando para fazer, ontem mesmo eu conversei com o Dr. Ricardo Moratelli, que é da Fiocruz do Rio de Janeiro. E o Ricardo, ele está acelerando uma coisa que é extremamente importante, que é um protocolo de melhores práticas para quem for trabalhar com morcego. E esse protocolo é extremamente oportuno e importante, porque exatamente ele minimiza a possibilidade de contaminação num caminho duplo. Tanto morcegos contaminando humanos, quanto humanos contaminando morcegos. Por que isso é muito importante e oportuno nesse momento? Talvez muitas pessoas não saibam, mas hoje a maior ameaça a morcegos na América do Norte é um fungo que causa uma síndrome chamada síndrome do nariz branco. Esse fungo é hoje apontado como responsável por ter matado mais de 6 milhões de morcegos no Canadá, Estados Unidos e México. Pois bem, esse fungo foi introduzido na América do Norte por humanos. Provavelmente ele entrou dentro de cavernas nos Estados Unidos, vindo junto na roupa e nas botas de espeleólogos que estavam vindo da Europa, né? Hoje, para você entrar numa caverna nos Estados Unidos, no Canadá e no México, você tem que ter um protocolo de proteção. Você não pode entrar numa caverna sem respeitar esse protocolo de proteção. Por quê? Para proteção dos próprios morcegos. Então você tem que usar uma roupa especial. Quando você termina o seu trabalho, essa roupa tem que ser descartada, tem que ter uma higienização de bota, tem que ter uma higienização de todo o seu material, de luvas, exatamente para minimizar a possibilidade de introdução de patógenos para os próprios morcegos. Henrico, nós temos aqui mais algumas perguntinhas e comentários, mas olha só. Henrico, os morcegos brasileiros não possuem nenhum tipo de coronavírus conhecido? Em cavernas, acredita que seria possível a contaminação de morcegos por um humano infectado pelo coronavírus, pelo novo coronavírus? Olha, E aí só, dando continuidade para você já responder, quais os efeitos das viroses, como no caso o coronavírus, nas populações de morcegos? Os morcegos ficam doentes e morrem? Então, como eu disse para vocês, está tudo muito novo e tem muitas lacunas abertas de informação que a gente ainda não sabe responder. Então, assim, vamos voltar um pouquinho e vamos tentar entender por que tem tanto interesse em morcegos e vírus. Em 2002, 2003, houve uma grande epidemia de SARS, que também era um outro vírus, que atingiu primeiro a China e depois se espalhou para outros países também causava uma infecção pulmonar aguda, e desde aquele momento já se começou a buscar quais poderiam ser os principais ou os mais importantes vetores desses vírus. E uma das primeiras coisas que se fez foi olhar para os morcegos. Por quê? Porque eles são animais de alta mobilidade. O voo faz com que eles consigam cobrir grandes distâncias em curto período de tempo. Então se começou a procurar mais vírus em morcegos. E como você começou a procurar mais vírus em morcegos, você começou a achar mais vírus em morcegos. Então, desde a epidemia de SARS em 2002, 2003, se aumentou muito o número de estudos de vírus em morcegos. E daí, uma das consequências que a gente teve, morcegos passaram a ser apontados como os principais ou os maiores reservatórios de vírus na natureza. Mas isso é porque se começou a procurar mais vírus em morcegos, tá? Então, assim, você me pergunta se tem algum tipo de coronavírus em morcegos aqui no Brasil. Eu não sei te responder. Eu teria que dar uma olhada, conversar com algumas pessoas que trabalham especificamente com isso para poder te responder. O que eu posso te responder é que, nesse momento, existem várias pesquisas que estão começando a olhar os morcegos, o papel dos morcegos brasileiros como potenciais reservatórios de vírus. Então é muito provável que nos próximos meses e anos a gente vai começar a ter um conhecimento maior, um maior número de artigos, de publicações sobre morcegos e vírus no Brasil. Tá? Você perguntou também se existe o risco de contaminação dos morcegos. Sim, existe. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Como eu já tinha mencionado anteriormente, pode ser um caminho de mão dupla. Nós, humanos, podemos ser contaminados por vida silvestre, mas nós também podemos transmitir alguns vírus, alguns patógenos para a vida silvestre.
nesse momento, é bastante recomendável que todo mundo que esteja fazendo trabalho de campo com morcegos dê uma parada. Mesmo por questões de saúde, porque o vírus está circulando lá fora e nessa movimentação você pode se contaminar com o coronavírus, mas também porque existe essa lacuna. A gente não sabe se os morcegos podem ser contaminados aqui por esse coronavírus e qual seria a consequência desse coronavírus, tá? Agora tem coisas muito interessantes. Por exemplo, na China, quando se começou esse estudo todo com o coronavírus, se observou que várias espécies de morcegos parecem ter uma certa imunidade ao vírus. Eles contraem o vírus, mas não apresentam sintomatologia como manifestações de infecção aguda, morte. Então, aqui tem um outro caminho muito interessante. Para a gente entender melhor esses vírus, a gente vai ter que estudar morcego, porque pode ser que no sistema imunológico desses animais esteja exatamente a resposta para o enfrentamento de próximas epidemias como essa. Então, mais uma razão ainda para a gente olhar para os morcegos com outro olhar, com uma outra visão. Esses animais estão convivendo há milhares de anos com outros vírus, estão desenvolvendo imunidade, têm soluções nos sistemas imunológicos deles que talvez possam ser úteis para nós para o desenvolvimento de vacinas. Henrico, uma das pessoas aqui fez um comentário que tem trabalho, né? Existem 2 artigos sobre isso, né? Sobre coronavírus e morcegos neotropicais. Eu não sei seu nome, porque está aparecendo aqui só o apelido. Vou pedir para você depois mandar para a gente, porque nós vamos disponibilizar o que tem de material, e as outras pessoas também que tiverem acesso a mais informações científicas, passem para a gente, por favor, que a gente vai repassar para toda a comunidade, via a página da SBEC. Isso, a Valéria Tavares está fazendo uma observação aqui que Covid é a doença, não é o vírus. Ela está correta. Correto. Eu me expressei de uma maneira incorreta. Se a gente for extremamente criterioso, o vírus ele tem um nome e uma designação. E Covid-19 como essa epidemia ou essa doença está sendo batizada, vamos chamar assim. Está correto, Valéria? Obrigado pela correção. E também uma outra pessoa comentou aqui que o IBAMA e o ICMBio não deveriam suspender nesse momento as campanhas de monitoramento, consultoria... Já suspenderam. Isso, já suspenderam. Por exemplo, a visitação e unidade de conservação está suspensa há pelo menos uma semana, mais de uma semana, se eu não me engano, há 10 dias. E atividade de monitoramento tem uma polêmica aí, porque o IBAMA suspendeu temporariamente algumas atividades de monitoramento, só que isso incluiu atividades com potencial poluidor. Então, tem toda uma polêmica aí se deveria interromper todas as atividades de monitoramento ou só algumas atividades de monitoramento. Mas, por exemplo, visitação à unidade de conservação, atividade de pesquisa em unidade de conservação, todas elas estão suspensas pelo ICMBio. Certo. Então, se algum órgão ambiental não fez isso ainda, deveria, né? Porque precisa estar suspenso nesse momento que é tão sério. Ô Henrico, deixa eu ver aqui, deixa eu só checar. Tem bastante comentário, pergunta. Tem a se eu Fernanda... passar alguma, me desculpem, tá? Fala não, aí. Nós dois vamos fazendo um ping-pong aqui. A Fernanda está chamando a atenção para uma coisa, a Fernanda Ribeiro está chamando a atenção para uma coisa super importante, que é o uso de equipamentos de proteção individual nos trabalhos de vida livre e também em cativeiro. Totalmente correta, Fernanda. A gente precisa mudar a maneira como a gente vem trabalhando. Durante muito tempo, a gente foi negligente em relação a isso. E a gente tem que mudar em relação a isso. Por isso que eu mencionei que o Ricardo Moratelli vai desenvolver, já está desenvolvendo, e logo em breve a SBEC vai colocar disponível um protocolo para trabalho de campo com morcegos em relação a isso. Então, muito bem observado também. Ô, Thaís Lira, acho que você fez uma pergunta, mas ficou lá para trás. Faz de novo para a gente, porque passou, tá bom? Por favor. Henrique, você tem mais alguma pergunta aí para responder? Eu não sei se você já falou, porque talvez eu tivesse aqui preso nos comentários, o que tem acontecido em outros países, né? Esse extermínio, né? Inclusive, alguém fez um comentário aqui que trabalha com caverna e que a população da região perguntou como fazer para exterminar morcego.
Olha Então, só. essa é uma preocupação pertinente também. Toda vez que acontece isso, toda vez que acontece um vírus, um surto rábico, por exemplo, a gente tem demanda, eu preciso exterminar morcegos. A indicação clara que a gente dá para isso é o seguinte: isso não pode ser feito. Isso é ilegal, além de ser antiético, é totalmente incorreto se você exterminar uma população de morcegos, por várias razões. Você pode ir por um caminho legal, esses animais são silvestres e, portanto, protegidos por lei. Você pode ir por um caminho ético, que é totalmente inaceitável você exterminar populações que não têm necessidade nenhuma. Você pode ir por uma justificativa racional, no sentido de apontar que esse extermínio não vai surtir efeito nenhum, pelo contrário, ele pode até causar mais prejuízo pelos serviços que os morcegos prestam. Então, qualquer pessoa que nesse momento ventilar a hipótese de exterminar morcegos, acabar com abrigos, está fazendo uma atividade que é ilegal, antiética e altamente condenável. Então, se alguém perguntar para você como faz para exterminar morcego nesse momento, a indicação que você tem que dar é que esse não é o tipo de atividade que tem que ser feito agora. Tá? A Luana perguntou se nós vamos salvar a live. Olha só, Luana e todo mundo, essa live vai ser salva. Espero não O errar no Henrico final da vai, hora. vai encerrar ela ali no finalzinho. E nós vamos disponibilizar no YouTube, também no Facebook. E toda semana, então, toda quarta-feira, às 19 horas, nós teremos morcegos em casa. Então, a gente conta com vocês, com a divulgação de vocês. Nós queremos que esse número cresça bastante, porque a Valéria a Valéria Tavares, um beijo, Valéria, fez um comentário bastante importante aqui. Ela disse, ela comentou então dos casos do Peru, que tem morcego sendo morto, caçados na China. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Valéria, nossa intenção é essa com esse projeto, é levar a informação de uma forma simples para todo mundo. A gente quer que essa live atraia as famílias, as pessoas dos mais diversos nichos, porque esse é o momento de ficar em casa. Então nós temos que alcançar a população de algum jeito. A ideia do projeto Morcegos em Casa é essa, é chegar na casa das pessoas e nesse momento aqui, ó, conversar um pouco para que elas entendam o papel que os morcegos têm no contexto ambiental e É, todas as outras nuances. várias pessoas estão me chamando a atenção aqui que sim, existem registros de coronavírus em morcegos no Brasil, vocês estão corretos também. Como eu disse, eu não as pessoas, embora eu seja presidente da Sociedade de Morcegos, eu não conheço absolutamente tudo sobre morcegos. Virologia não é a minha área, eu estou mais ligado na área de ecologia e conservação de morcegos, mas vocês estão apontando estudos que sim confirmam a presença de coronavírus em morcegos no Brasil, mas não necessariamente não é o caso específico desse coronavírus que está causando essa pandemia agora, tá bom? Isso. É isso. Bom, Henrique, eu gostaria que você falasse também um pouquinho. Eu vou olhar as perguntas aqui, tá, gente? Mas enquanto isso, tá. E quem está assistindo, que não é pesquisador da área, que é leigo no tema morcegos, e aí, tem que ficar preocupado? Tem que ficar preocupado com o coronavírus? Tem que ficar com receio de ficar doente? Nas Então, nossas condições, na nossa realidade, tem um morcego no meu forro. E daí? antes eu só queria lembrar, eu me lembrei agora de uma conversa que eu tive há alguns dias atrás com uma pessoa que trabalha com vírus, né? No meu laboratório está fazendo uma parceria com a Fiocruz daqui de Pernambuco para a gente desenvolver um projeto para olhar isso aí. E ele tinha me chamado a atenção uma coisa muito interessante e que eu nunca tinha parado para pensar nisso também, porque, como eu falei, também não é uma área que eu domino. Ele disse que morcegos podem ser dead ends, podem ser pontos finais de várias viroses. Como assim? O morcego pode ser infectado pelo vírus, mas ele pode não desenvolver uma viremia tão alta a ponto de permitir que esse morcego transmita o vírus para outros animais, exatamente por causa do sistema imunológico deles. Então, o fato do morcego se contaminar por um vírus não quer dizer necessariamente que ele pode transmitir esse vírus para outros animais. Pode ser que esse vírus ele possa conviver com esse vírus sem apresentar nenhum sintoma. Né? Então, esse é um ponto de vista interessante também, né? Como eu já havia mencionado anteriormente. A partir do momento que há contaminação, mas esse vírus não evolui, não causa nenhum problema, é extremamente interessante a gente olhar o sistema imunológico dos morcegos para entender por que não houve isso. Tá? Você me perguntou se as pessoas têm que ficar assustadas, têm que ficar. Olha,
Eu trabalho com morcegos já há quase 25 anos. E eu não me assusto com morcegos, por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte: quanto mais eu estudo esses bichos, mais eles me surpreendem. E isso é uma coisa fantástica. Eu não tenho dúvida alguma que a gente vai aprender muito sobre morcegos durante essa epidemia. Por quê? Porque, como eu falei antes, os holofotes agora estão em cima dos morcegos. Então, isso vai produzir uma série de estudos novos. Tem muita gente fazendo coisas de ponta, tentando entender. Existem iniciativas fantásticas sobre morcegos que vão trazer muitas novidades nos próximos anos. Existe uma iniciativa de sequenciamento do genoma de algumas espécies de morcegos que vai trazer coisas muito legais. A gente não pode esquecer que morcegos detêm os recordes de longevidade proporcionais ao tamanho corporal entre todos os mamíferos. Então, muitas pessoas agora estão olhando para o material genético dos morcegos para entender como eles conseguem sobreviver, como eles conseguem viver tanto tempo assim. E já descobriram, por exemplo, mecanismos de reparo no DNA, um auto-reparo no DNA. Então são coisas muito legais, são coisas muito novas que estão aparecendo e que eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai ter muita notícia bacana para falar sobre morcego, de coisa nova que saiu, de pesquisa nova, de complementação de informações, de preenchimento de lacunas. Então, nesse momento, sinceramente, eu não estou preocupado, não estou assustado por causa dos morcegos. Eu estou muito mais preocupado com a saúde humana, eu estou muito mais preocupado como a gente vai sair dessa epidemia, né? Os morcegos, eles vão passar por essa epidemia, né? Como eles vêm passando por várias outras infecções viróticas há milhares de anos. A minha visão é que se tem alguma coisa de útil que a gente pode fazer, é aprender com esses animais mais coisas que possam ser usadas para a gente evitar situações como essa no futuro, né? Henrico, só fazer uma parte aqui, nós temos recebido vários comentários aqui sobre essa iniciativa de levar a ciência à comunidade, né? E a gente espera que vocês também façam isso, né? Nós temos visto aqui que há uma quantidade grande de pesquisadores aqui, alunos de graduação, pós-graduação, profissionais, técnicos, além da comunidade. É isso, gente. Nós temos que buscar caminhos, alternativas para traduzir todo esse conhecimento científico para pensar que é difícil para pessoas que são leigas entenderem muitas vezes a linguagem científica. É complicado, mas a gente É, pode traduzir isso, deixar mais fácil e tornar as informações mais compreensíveis. É esse o objetivo da divulgação científica, da educação ambiental e desse projeto. Ô o Henrico, Henrique, tem várias colocações aqui, o pessoal está falando, olha, fora de unidade de conservação, os trabalhos não estão parando, tal. Pois deveriam exatamente. parar, porque alguns desses trabalhos não são essenciais, e nesse momento, por questão de segurança humana, a gente deveria fazer a quarentena, o isolamento, isso inclui algumas atividades. Então a gente faz até um apelo aqui para as empresas que estão forçando profissionais a irem a campo fora de unidade de conservação, que repense esses protocolos, repense essa questão, porque nós estamos diante de uma situação absolutamente nova, é uma situação grande, de magnitude, e existem pesquisas ou existem trabalhos que não são considerados prioritários nesse momento e que podem ser retardados sem prejuízo para a população, sem prejuízo para a pesquisa, né? Ô Henrique, outra coisa, o Ícaro, ele pediu informações sobre, visto que exterminar está fora de cogitação, o que fazer para tirar os animais de sótão e tal. Eu até proporia, Ícaro, porque nós vamos falar um dia só sobre morcegos É, urbanos e nós vamos conversar bastante sobre esse tema. Então, segura um pouquinho, pode ser? Aí a gente vai debater isso. bastante um dia só sobre os morcegos em abrigos urbanos, tá bom? É, outra coisa é que Opa, peraí, que travou, só um pouquinho. A Thaís, né, ela comentou, ela fez uma pergunta que acabou passando, né? Ela falava sobre monitoramentos de fauna em eólicas e solares, por exemplo, a continuidade tal que está ficando a critério das companhias.
decidir então, né? Foi exatamente o que nós falamos, né? Existem algumas atividades que não são consideradas urgentes e essenciais nesse momento, e o nosso aconselhamento é que isso deveria ser suspenso. Tá. Uma pessoa também que tá o nick Morcegão, nós vamos ter um monte com termos aí parecidos com morcego, então eu não sei quem é agora, mas colocou então para a gente divulgar o canal. Nesse momento, se a Cíntia, a Maria João estão online, se vocês puderem divulgar o canal aqui, porque eu não lembro de cabeça, tá bom? Mas vai ser disponibilizado. Sigam a nossa página da SBEC, que a gente vai, e também aqui no Instagram, a gente vai colocar direitinho, tá? É, Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente passou. Henrique, se você quiser fazer algum outro comentário enquanto eu estou procurando aqui. Já estou olhando também, estou pensando aqui em algumas O coisas. Bruno perguntou se sobre a questão desse vírus, os macacos também podem ser considerados hospedeiros. Não sei te responder especificamente em relação a isso. A gente teve um relato recente de uma tigresa que foi contaminada no zoológico, mas hoje, aqui, um pouquinho antes de entrar nessa live, eu já vi uma outra notícia que um gato no laboratório foi experimentalmente contaminado com o vírus e não desenvolveu, não apresentou sintoma nenhum. Então, olha aí, para você ver. Você tem um tigre contaminado no zoológico, mas um gato no laboratório não foi contaminado. Então, se os macacos podem ser, não. Eu vi antes uma notícia, uma chamada, um alerta também, que primatas não humanos eram um grupo de risco também durante essa epidemia, exatamente por causa da proximidade, da similaridade imunológica entre nós e os outros primatas não humanos. Então, pode ser que seja um caso de se pensar também, tá? Isso. E o Nunes, desculpa, o Mones Araújo 11, que comentou então, os morcegos são sentinelas de várias doenças. Total. E toda vez que você tem grande mortandade de morcegos, isso pode ser levado como um alerta, né? É assim em caso, especificamente no caso da raiva, né? Muita gente não sabe, mas o morcego ele não é imune à raiva. Ele contrai o vírus da raiva e ele vai morrer em decorrência desse vírus, né? Então, quando você tem situações que você está visitando cavernas, você tem uma mortandade muito grande, a primeira coisa, isso é um alerta, né? Essa mortandade foi uma mortandade natural, foi uma mortandade induzida por humanos, por questões de controle, de antirrábico, alguma coisa nesse sentido. Então, são sim sentinelas. E grandes colônias de morcegos, na verdade, são excelentes sentinelas. Excelentes, sabe por quê? Porque toda noite, milhares de morcegos saem desses abrigos e interagem com a paisagem ao redor. Então, eles conseguem cobrir uma área muito grande, conseguem interagir com um número de espécies muito grande. E isso é um excelente termômetro, um excelente indicador da saúde ambiental. Se alguma coisa muito grande estiver acontecendo, esses animais podem dar pistas para a gente. Contaminação por metal pesado, contaminação por pesticida, circulação de padrões de doenças. Então, morcegos são, sim, excelentes sentinelas ambientais. A Cláudia, a pessoa, colocou: é verdade que em situações de estresse, devido à destruição dos hábitats, os morcegos podem ter sua imunidade afetada e pode desencadear algum tipo de doença? Sim, é verdade. Inclusive, o pessoal que trabalha mais com raiva, eles chamam muita atenção em relação a isso. Que, frequentemente, quando você perturba um abrigo ou perturba uma população, às vezes você observa algum período depois um surto de raiva no local. Por quê? Porque essa perturbação pode afetar o sistema imunológico dos bichos, dar uma baixa no sistema imunológico, você tem a entrada do vírus rábico. Então, em situações de estresse, eles podem sim ter o sistema imunológico afetado, e isso pode significar uma porta aberta para novas infecções. Isso, daí a Daniela Bola está até perguntando, então, se não for suspensa a atividade, né, os projetos não forem suspensos, usar EPI nas consultorias, claro, pode ajudar. Usar o EPI nas Né? consultorias, e essa questão das consultorias, ela sempre é muito delicada, né? Porque existe uma relação assimétrica, né, entre quem está contratando e o consultor. E esse é um assunto também que a gente precisa trabalhar isso mais no Brasil, né? As consultorias, elas precisam entender
que existe uma legislação, existe uma fauna protegida, existe uma legislação também que protege o consultor, e numa situação como essa, você não pode forçar um consultor a ir a campo numa situação como essa. Então, essas questões de consultoria são sempre muito polêmicas e muito sensíveis, e essa é uma das grandes lacunas que a gente deveria enfrentar aqui no Brasil. A gente precisa regular melhor o mercado de consultorias no Brasil. O André Witt está fazendo uma pergunta aqui. Então, poderíamos recomendar a suspensão do controle de morcegos hematófagos na agricultura nesse momento? Cara, essa suspensão, esse controle de hematófagos, ele sempre foi muito problemático. Sempre foi muito problemático, super polêmico. Você tem vários estudos que apontam que ele é ineficaz, tem estudos que apontam que ele é até negativo, por causa dessa questão que a gente falou do estresse causado. Já tem estudos que mostram que a pasta é passada indiscriminadamente em espécies que não têm nenhum contato com sangue, que não têm populações contaminadas, que não têm incidência nenhuma. Então, esse é um dos grandes abacaxis que nós temos, que é a questão do controle rábico no Brasil. Ele é muito mal feito, ele é prescrito indiscriminadamente, ele é polêmico, ele é não consensual, não existe consenso na ciência sobre a efetividade, aplicabilidade e se ele deve ou não continuar sendo feito da maneira como vem feito. Tem vários casos, vários pontos de vista nessa discussão que precisam ser considerados, mas o que a gente não pode fechar os olhos é que esse controle antirrábico, na maior parte das vezes, ele vem sendo feito de maneira incorreta no Brasil. Infelizmente. Aí a gente tem alguns comentários aqui, Henrique, pessoal falando da agricultura, né? Então, será que os morcegos, os hematófagos, por exemplo, poderiam atuar na transmissão de coronavírus para os animais de produção? Não sei. Isso é o que eu estou te falando. É tudo tão novo que existem várias lacunas de conhecimento que a gente não sabe ainda. A gente mal está sabendo, mal está entendendo como é a transmissão entre humanos ainda, né? Nós estamos começando a ver por que algumas pessoas pegam o vírus e desenvolvem doença, por que outras não pegam. Então, quanto muito falar, se o morcego pegar o coronavírus vindo de humano, se ele pode transmitir para um bovino, não sei. A gente vai ter que ter um grande trabalho de pesquisa pela frente aí para poder responder isso. Exatamente. Tá? Foi que alguém lá para trás perguntou, então a tendência agora é os projetos envolvendo morcegos terem um aumento, a probabilidade disso acontecer aí, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Então, sem dúvida alguma, a ciência ela responde em alguns momentos a questões quentes, né? Não tem dúvida nenhuma que nos próximos meses uma questão quente na ciência é o papel da vida fauna selvagem, fauna silvestre na transmissão de viroses. Inclusive a CAPES já lançou um edital, né, recente agora, exatamente sobre o papel da fauna silvestre na transmissão de possíveis patógenos para humanos, né? Então esse é um assunto que também vai chamar a atenção, né? Assim, nós temos observado aqui, gente, nas perguntas de vocês, desculpem, às vezes a gente se perde, porque tem bastante coisa, bastante participação, e era isso que a gente queria mesmo, mas, claro, Bruna, o uso de equipamentos de proteção é essencial, né? A gente tem que usar mesmo, e independente da situação que nós estamos vivendo com o coronavírus, ou com essa situação já superada, é importantíssimo que a gente tenha cuidado. Olha, Henrique, a Drica está perguntando sobre legislação sobre retirada de morcegos em fogos. Então, como o Henrique anunciou, a gente vai ter uma live mais para frente que vai tratar disso, né? Esse é um assunto também que é muito polêmico e tem brechas na legislação. Então, você tem uma parte da legislação que diz que morcego, como animal silvestre, ele é protegido por lei e não pode ter esse tipo de atividade. Mas você tem algumas brechas que dizem que pode haver controle de fauna sinantrópica,
né? Então há uma zona cinzenta aí, como encaixar os morcegos e tal. E a gente sabe também que existem profissionais que são desqualificados, que exploram essas zonas cinzentas da legislação para vender soluções. Então você vê produtos anunciando desmorcegação, exterminamos os morcegos, aplicamos produtos que não... Muito cuidado com isso, gente. Não tem eficiência comprovada. Vários desses produtos são altamente tóxicos, são mutagênicos, são produtos que a população humana não deveria ter contato nenhum com eles. Você está permitindo que a pessoa aplique isso no teto da tua casa, com você morando dentro, sua família. Então, eu não iria por aí. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Existem situações onde realmente os morcegos não podem conviver com habitações. É o caso, por exemplo, de locais como hospitais, locais que manipulam alimento, locais onde você tem um fluxo muito grande de pessoas que não podem ter contato com esses animais, por exemplo, creche, escola pequena, onde a criança pode vir contato. Mas também existe uma série de situações onde o convívio entre morcegos e habitações humanas ele é possível, ele é viável, né? Então a gente não é porque tem um morcego no forro que tem que exterminar essa população, tem que fechar. Talvez essa convivência possa ser pacífica, possa ser uma coabitação, né? A gente tem que entender que os morcegos eles foram beneficiados pelas construções humanas. Assim como a iluminação artificial favoreceu várias espécies, a gente ter muita casa, ter muito telhado, também favoreceu algumas espécies e permitiu que essas espécies passassem a viver em ambientes urbanos, né? Então, eu acho que não é por aí essa questão de extermínio, tá? Henrico, como nós temos só 1 hora de live, porque ela cai automaticamente, acho que seria bom a gente encerrar hoje, para dar Certo? tempo de salvar certinho, para a gente não perder esse nosso momento. Você gostaria de dizer mais alguma coisa para fechar? Olha, eu acho que nesse momento a gente está tendo uma tempestade de informações. No meio dessa tempestade de informações, existem informações qualificadas e existem as fake news, existem informações das piores qualidades possíveis. Para todo mundo que assistiu essa live, eu faço um apelo. Dissemine as boas informações, né? Faça o papel de um educador, faça o papel de um cientista. Transmita a informação correta, corrija informações equivocadas, exageradas, erradas, maldosas que você possa vir a ouvir sobre os morcegos. Eu acho que essa é uma contribuição muito importante, né? Para todo mundo que trabalha com morcego e que está assistindo a gente, eu acho que esse é um momento de união, é o momento da gente fazer iniciativas como essas e como outras que vão vir pela frente, para difundir a imagem positiva que os morcegos têm. Eu não tenho dúvida alguma que eles são muito, mas muito mais benéficos do que a gente pode imaginar, tá? Beleza, Henrico. Olha, e eu gostaria de pedir também para vocês que depois deem um feedback sobre o que vocês acharam desse projeto e também se vocês têm criança participando desse momento, desse projeto com a gente, porque a nossa intenção é também fazer alguma coisa voltada à garotada que está em casa e pode aproveitar esse momento para aprender sobre morcegos, tá bom? Eu acho que então a gente precisa encerrar agora para a live não cair, a gente não ter que interromper sem dar tchau, mas a gente espera vocês na semana que vem, quarta-feira, às É, 7 horas, com um novo tema e outro pesquisador para conversar isso. conosco. Vai lá, Henrique. Eu queria agradecer muito, eu fiquei muito, muito feliz, muito satisfeito. Foi minha primeira experiência numa live. Eu não tenho familiaridade com essas ferramentas. Fiquei muito contente aqui, observando que nós chegamos a ter pico de quase 180 pessoas assistindo essa live simultaneamente, então eu acho que foi muito legal. Agora, por exemplo, tem 145 pessoas junto com a gente, então eu achei um barato e parabenizo você, Henrique, por ter chamado essa iniciativa para a SBEC, e a SBEC está de braços abertos para quem tiver outras iniciativas como essa, para quem quiser conversar mais. No começo desse ano, a gente ia fazer uma campanha maior de divulgação da SBEC, mas nós fomos atropelados também por essa epidemia. Então, assim que isso der uma passada,
A gente vai fazer uma chamada novamente para novos sócios. A gente precisa que você se associe à SBEC. E a gente tem algumas novidades que em breve serão, se tudo der certo, divulgadas. Vão ter grandes possibilidades mais para frente. Então, muito obrigado, valeu demais. Até a próxima. Isso aí, valeu, Henrico. Obrigado, gente. Um beijo para vocês. Henrico, só Ó, lembrando. Então não apareceu a camiseta. Henrico, lembra que para encerrar é lá no cantinho, lá no canto esquerdo, vamos para lá. baixar, primeiro baixa e depois fecha. Tá. Bom pra gente Acho que poder... eu vou encerrar direitinho. Pode ficar. Gente, Pronto. foi um Pessoal, um prazer. beijo para vocês. Henrico, um Muito abraço obrigado. grande. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.